2 semanas atrás, nós começamos uma série de mensagens sobre mordomia cristã. Nós estamos falando sobre mordomia bíblica. Ser mordomo é ser administrador. Mordomia é administrar com cuidado e responsabilidade algo que foi confiado à nossa atenção. A maioria de nós crentes provavelmente podemos dar uma definição de que mordomia é. A gente sabe o que é, mas a verdade é que poucos são realmente bons mordomos das possessões de Deus. Nós não usamos muito essa palavra mordomia no nosso dia a dia. No dia a dia a gente usa mais a palavra administrador, gerente. São palavras mais atuais do que mordomo é. Um gerente, um administrador, administra, gerencia, supervisiona os recursos, por exemplo, de uma empresa. Seja o dinheiro, maquinário, pessoal. E o objetivo do gerente, o objetivo do supervisor, o objetivo do administrador é proporcionar rentabilidade para aquela empresa de acordo com o propósito e o valor daquela empresa. Isso é mordomia. Quando a gente fala de mordomia bíblica, nós falamos de algo mais abrangente. Nós temos falado já por 2 semanas que a mordomia bíblica começa com essa frase: do Senhor é a terra e tudo o que nela existe. E tudo é tudo mesmo. Nós pertencemos a Deus. Nossos filhos pertencem a Deus. Nós usamos termos como nosso, meu carro, minha casa, meus bens. Algumas semanas atrás, o pastor Marcos pregava sobre aquela parábola que Jesus conta no livro de Lucas, que um homem um dia começou a falar muito sobre as minhas coisas. Ele usou muito o pronome possessivo. Ele olhou e disse assim: olha, eu tenho muitas coisas. O que eu vou fazer? Já sei, eu vou construir um grande depósito, um grande celeiro para as minhas propriedades. E eu vou dizer à minha alma: você tem muitas propriedades para muito tempo. E Jesus disse que ele era louco. Uma pessoa que pensa que o que ela tem é dela é uma pessoa louca, insensata. Porque o próprio Jesus diz assim: olha, se hoje à noite for pedido a sua alma, o que tem preparado, para quem será? Então, a verdade é que a gente usa esse termo, e a gente usa, não tem problema, contanto que a gente entenda que ele tem que ser usado entre aspas. Meu carro, minha casa, meu dinheiro. Quando a gente morre, fica tudo aí. Então, na verdade, nada é nosso. Então, o termo bíblico de mordomia bíblica começa com essa frase: do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Isso inclui eu e você. Deus diz no Salmo 50:12, pois o mundo é meu e tudo que nele existe, tudo é do Senhor. A Bíblia claramente diz que nós fomos criados à imagem, à semelhança de Deus. Então nós temos o dever de administrar esta maravilhosa propriedade de Deus e tudo que Ele possui. Quando a Bíblia fala que nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus, entre outras coisas que esse termo imagem de Deus significa, tem a ver com o privilégio de nós sermos parceiros de Deus em manter essa vasta criação, não como escravos de tarefas domésticas, como gerentes, administradores capazes, mordomos talentosos, encarregados de supervisionar de forma criativa os recursos que Deus tem colocado em nossas mãos. Pergunta: o que Deus tem colocado em suas mãos? O que Deus tem confiado a você? Se tudo é dele, e é tudo dele, o que Ele colocou em suas mãos? O que Ele confiou a você? Claro que você possivelmente tem um carro, algumas casas, apartamentos, lotes, terrenos. Possivelmente você tem algum dinheiro no banco. Você tem sua família. Você tem os seus filhos. No meu caso, já netos. E possivelmente a gente vê essas coisas como nossas, mas como nós vimos, pertencem a Deus. E nós estamos administrando tudo que está nas nossas mãos.
para Deus. Na primeira semana, então, eu falei sobre a introdução de mordomia. Semana passada, nós falamos sobre a mordomia do nosso dinheiro, do nosso tesouro. Só para lembrar, eu dei 5 sugestões básicas tiradas da Bíblia sobre como lidar com as nossas finanças. Primeiro, eu disse que nós devemos honrar ao Senhor com as nossas finanças. Quem estava aqui na semana passada, quem não estava, a mensagem está na internet, na nossa página no Facebook, na nossa página da igreja, mensagempaz.com. Então, quando a gente traz o nosso dízimo, a nossa oferta, a gente viu que nós estamos entregando as primícias. Nós usamos aquele vídeo da torta, a torta Deus comprou, a torta foi trazida por Deus e Deus diz, eu quero a primeira parte. Então, dízimo não é só 10%, dízimo é a primeira parte. Por isso que quando nós estamos indo para o parque, independente se a gente está no parque ou não, a gente está levando a nossa primeira parte para Deus. Como a Bíblia diz, no primeiro dia da semana fazer isso. Quando a gente viaja, a gente traz a nossa primeira parte. O que é de Deus, é sagrado para Deus. Depois nós falamos sobre gozar as bênçãos financeiras de forma sábia. Uma vez que eu entrego meu dízimo, meus 10%, minhas ofertas, eu agora tenho mais ou menos 90% para administrar. Tudo é dele. Então eu devolvo a primeira parte para ele, eu administro o resto. De que forma eu tenho que fazer isso? De forma sábia. Eu devo comer bem, eu devo me vestir bem, mas sempre com equilíbrio, sempre com sabedoria. E nós usamos uma passagem eclesiástica para ver isso. Depois eu tenho que usar o meu dinheiro para ajudar outras pessoas. Eu quero agradecer aos irmãos que ouviram isso. Semana passada nós fizemos um almoço para ajudar a pagar o aluguel de uma irmã que não pôde fazer. E os diáconos, parabéns aos diáconos que lideraram isso. E o valor que levantou, pelo número de pessoas presentes, nós estamos no meio do verão, muita gente viaja, mesmo assim foi o suficiente para pagar o aluguel, para pagar a despesa, ainda sobrou $21 que a gente fez um cheque separado. E eu quero agradecer à igreja, isso é maravilhoso, essa ideia da gente estar ajudando um ao outro. E eu dei testemunho sobre o que Deus tem feito na minha vida, e eu quero que a gente lembre disso, que Deus nos dá para que a gente possa abençoar outras pessoas. Então, se você tem, sempre é para abençoar outros. Depois nós falamos sobre minimizar dívidas, nós não queremos ter dívidas, e vai ter um rápido seminário de 30 minutos na quarta-feira, sem ser essa outra. Nós convidamos uma pessoa para ajudar, e se você precisa de ajuda nessa área, a nossa igreja tem bastante ministério nessa área, fazendo orçamento financeiro, ajudando você a minimizar dívidas. Eu não tenho nenhuma dívida, eu ensino não só por princípio, mas por exemplo. Eu não creio em dívida, então eu ensino isso, vivo isso, ensino a você. Vamos viver de acordo com aquilo que a gente pode. Se a gente não pode comprar um carro de 30 mil, compra um de 15, compra um de 10, mas não vamos ter dívida. Porque nós vimos na semana passada que se a gente tiver dívida, a gente está sendo escravizado e a gente não quer viver como escravo. É tão gostoso dormir e colocar a nossa cabeça no travesseiro e dormir tranquilo, porque não tem ninguém atrás da gente querendo cobrar alguma coisa da gente. Então, alguém disse, pastor, mas eu estou sem trabalho. Então, a gente tem que ajudar a você a administrar aquilo que Deus tem. Trabalho a Deus dá. A Bíblia diz que Deus supre todas as nossas necessidades em glória por Cristo Jesus nosso Senhor. Se a gente não tem, é porque a gente está quebrando algum princípio. Número 5, nós falamos sobre investir e poupar. Investimento, poupança. É coisa prática, mas eu quero falar sobre isso. Isso eu falei para os jovens hoje que estavam no primeiro culto. Começa cedo. Eu ensinei meus filhos cedinho. Felipe, eu ensinei a ele, falei, meu filho, eu comecei quando eu tinha 23, 24 anos de idade. Eu comecei a colocar dinheiro para a minha aposentadoria. 23, 24 anos. Eu estou com 51, fazer 52 agora em setembro. Desde 23 anos de idade eu ponho um dinheirinho para aposentadoria. Comecei com $30, $40, $50, depois fui para 100, mas sempre é um dinheiro que eu não conto. E hoje tem mais de 100 mil lá, eu não posso tocar só quando eu me aposentar, de acordo com a lei, mas está guardado lá. Porque se Social Security não tiver, se não tiver aposentadoria, eu e Tereza vamos estar seguros tendo algum dinheiro para nós. Então isso é sabedoria, irmãos, investir, poupar, ter dinheiro para emergência, se o carro quebrar, você saber onde ir. Então isso é muito importante e nós falamos sobre isso. Nós entendemos que nós temos
que poupar o nosso tempo, e eu não tenho como pregar sobre isso, porque são só 4 semanas, mas o tempo é muito importante. Deus nos deu 24 horas durante o dia, e a gente tem que prestar conta desse tempo, por isso que a Bíblia diz para remir o nosso tempo, porque os dias são maus. Nossos talentos, vou falar hoje, tesouro semana passada, testemunho semana que vem, nós falaremos sobre isso. Hoje eu quero falar sobre a mordomia dos nossos talentos, e eu quero usar esse termo então, como ser bom mordomo. Se você tem a sua Bíblia, já abra, nós não vamos ler agora, mas daqui a pouco a gente vai ler, então deixa ela aberta aí, se você usa uma aplicação no seu telefone ou no iPad. Lucas capítulo 16, na verdade está errado, a referência é Lucas capítulo de número 12. Então, Lucas capítulo de número 12, deixa ela aberta, não leia ainda, que a gente vai estar lendo junto daqui a pouco. Quando a gente fala de talento, a primeira ideia que vem na minha mente, talento é de habilidades, dons, e não está errado. Na primeira semana nós usamos a parábola dos talentos em Mateus capítulo 25 para falar sobre mordomia. Talento é muito mais do que simplesmente habilidade, mas também significa isso. Então, a primeira definição de talento é habilidade ou dom. Olha essa passagem que está projetada para você, você não precisa de abrir. 1 Pedro, capítulo 4, versos 10 e 11. Olha a beleza dessa passagem. Assim, cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Esse versículo tem muito ensinamento, mas a primeira coisa que esse versículo diz é que cada um de nós temos um dom que Deus nos deu. Todo mundo aqui tem algum dom, desde o mais jovem até o mais velho. Deus te deu algum dom, você é bom em alguma coisa. Alguém é bom em alguma coisa. Alguém é bom para cozinhar, alguém é bom para trabalhar com as mãos, alguém é bom para pintar, alguém é bom para pensar, alguém é bom para falar. São dons naturais que Deus tem nos dado. Não tem nada a ver com ir para a escola e aprender uma profissão. Isso a gente faz também, mas são habilidades naturais. E também dons espirituais que Deus nos dá. Cada um recebeu um. Você tem que saber qual é o seu dom, qual é a sua habilidade, porque todo mundo tem alguma. Aí diz assim, uma vez que você entende o seu dom e a sua habilidade, entenda que o propósito é servir os outros. Isso é totalmente contrário do que a gente pensa. A gente pensa que o propósito dos dons que Deus tem nos dado é para servir a mim. A Bíblia diz, não, é para servir os outros. Primeiro é isso. Deus me deu a habilidade para abençoar outras vidas. Foi São Francisco de Assis que disse que é dando que se recebe. É perdoando que se é perdoado. Então, você que é médico, você que é mecânico, você que é pastor, você que trabalha com a internet, você que dirige carro, seja qual for a sua profissão, você tem que entender, Deus me deu um dom para servir aos outros. Tudo que eu faço é para servir aos outros. Segundo, diz assim, de acordo com a múltipla forma, ou seja, os dons são diferentes. O meu dom é um, o teu dom é outro. Alguns têm dons parecidos com o meu, mas desenvolvem de forma diferente. Tem gente que prega, tem o dom de pregar, de falar e etc., mas de forma diferente, é sempre diferente. Ninguém é cópia de ninguém. Deus nos trata com pessoas únicas e peculiares. Então, o dom é dado para a gente poder abençoar outras pessoas. Olha o verso número 11, diz assim, se alguém fala, ele vai dar 2 exemplos. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê. E você podia colocar o teu dom aí, se alguém ensina, se alguém trabalha com as mãos, se alguém dirige, faça de acordo com a força que Deus provê. De forma que em todas as coisas Deus seja glorificado. Então, se você está limpando uma casa, é para servir a pessoa que te contratou e para servir ao Senhor, e Deus vai ser glorificado. Isso muda tudo, irmãos, muda tudo. Porque se eu entendo que tudo que eu faço para servir aos outros e para glorificar a Deus, muda a forma que eu faço o que eu faço. Aí ele termina dizendo assim, mediante Jesus Cristo, a quem seja a glória e o poder para todos sempre, amém. Então, talentos fala de habilidades ou dons que Deus tem nos dado, mas também fala de mais coisas. Por exemplo, hoje nós apresentamos o Ryan ao Senhor e a Bíblia diz no Salmo 127, verso 3, que os filhos são herança do Senhor,
uma recompensa que Ele dá. Então, a minha família, que na verdade é de Deus, que Ele deu para mim, é herança de Deus. Então, meus filhos fazem parte dos meus talentos, daquilo que Deus me deu. Teus filhos fazem parte dos seus talentos. Então você pensa assim, vocês que têm filhos pequenos, eu já passei disso, agora estou com netos, né? Só um parênteses, a gente tinha esquecido como é que dá trabalho, irmão. Poxa, 3 semanas está com a gente, e a gente esqueceu que o negócio está diferente agora, né? 3h30 da manhã ela acordou hoje, 3h30 da manhã. Vovó, é sempre a vovó. Vovó, não, vai dormir na sua cama, que não é lugar. A tentação é de botar na nossa cama. Não vai dormir na sua cama que a gente tem que dormir. Que hora eu posso vir para cá? Só quando tiver dia. Mas 6h30 saiu o sol, 6 e pouco saiu o sol. E ela já estava querendo estar lá. Então, mas é presente de Deus para nós. Aquelas crianças, eu e Tereza estamos cuidando dos nossos netinhos por 3 semanas, os pais chegam na semana que vem, parece mais 4 semanas eu acho, ela falou 3, mas eu acho que eles me enganaram. Então, são 4 semanas mais ou menos, os pais chegam na semana que vem, vão passar aqui um mês aqui, e eu e Tereza falou assim, esse é um tempo que Deus nos deu para imprimir alguma coisa na vida dessas meninas. Não só para a gente amar, abraçar, mas Deus nos deu, nós temos que ser bom mordomo disso. Então, nossos filhos pertencem ao Senhor e são herança, e a gente tem que entender que a gente é mordomo de cuidar deles. Não só isso, eu estou muito agora mais consciente disso, que tem a ver com o meio ambiente. E há uma passagem na Bíblia, no Salmo 115, verso 16, e eu amo a tradução da NVI no português, está melhor até do que no inglês. Diz assim, os mais altos céus pertencem ao Senhor, mas a terra Ele a confiou ao homem. Não é que Ele deu, na NVI no inglês diz que Ele deu ao homem, e não é uma coisa, porque no original diz, deu para cuidar. A terra Ele confiou ao homem. Estava falando com os irmãos de El Salvador, quando nós fomos a El Salvador, lindo lugar, lindo. No último dia, nós passamos lá 5 dias, mais ou menos, trabalhando no orfanato. No último dia, os irmãos quiseram nos presentear como estadia numa casa de praia. E aí nós ficamos numa casa de praia, só dormindo lá, e no dia seguinte a gente vinha embora. E uma praia linda, muito linda. El Salvador é um país lindo, mas totalmente destruído por causa da guerra. Aquela praia linda demais, mas toda suja. E a gente fica pensando, puxa, tem que cuidar do meio ambiente. Eu sei que eu sou suspeito a falar, mas eu tenho que falar, e eu estou com o microfone na mão. Eu acho que Rio de Janeiro é uma cidade mais linda do mundo, sinceramente, eu sou bias, eu sei disso, mas para mim é uma cidade mais linda. Eu acho o Rio fabuloso, talvez é porque eu nasci ali, mas eu ando pelo Rio de Janeiro, eu vejo aquelas montanhas, é lindo demais. Mas é triste a forma que as pessoas cuidam do Rio de Janeiro. Toda vez que eu vou lá, eu tento fazer alguma coisa. Eu ando na praia, no Recreio, que é Barra Recreio, eu ando ali, eu fico olhando aí. Toda vez que eu ando lá, eu vejo sujeira, ou vejo um bueiro quebrado, aí eu vou para casa e faço um e-mail para o subprefeito dali daquela área. Eu falo, não pode acontecer isso. De alguma forma, tem feito alguma mudança. Não sei se é só o meu e-mail, mas quando eu volto, às vezes o bueiro está consertado. E essa última vez, eu estava lá porque a gente está perto da Copa do Mundo, perto de umas Olimpíadas, e disseram que ia passar uma lei no Brasil em que, a partir de junho, não podia jogar lixo. Se jogasse lixo no chão, pagaria uma multa e etc. E eu andava naquelas praias imunda, suja, e aquilo dói nosso coração, tanta beleza e tanta sujeira. Então, eu estou consciente desse negócio do meio ambiente que Deus nos confiou à terra, reciclar, poupar energia, cuidar do meio ambiente, porque Deus nos confiou à terra. Eu acho que isso é muito interessante, muito legal, e eu acho que a gente tem que entender que isso faz parte da nossa mordomia, dos nossos talentos. A Bíblia diz que Deus colocou-nos na terra para cuidar dessa terra. Então, com isso em mente, nós queremos falar então como ser um bom mordomo. Lucas capítulo 12, versos, está errado o texto, desculpe. Lucas capítulo 12, versos 42 a 48. Lucas 12, 42 a 48, a referência da semana passada, a referência de hoje é Lucas 12, 42 a 48. Vamos lá. Mais uma parábola de Jesus. Lembra que parábola não é uma história real. Então, às vezes, há exageros aqui, porque não é uma história real. Ela está aqui com o propósito de ensinar. Jesus, o Senhor, respondeu: quem
é o administrador, a palavra aí é mordomo, fiel e prudente, que o Senhor coloca no comando de seus servos, para lhe dar sua porção de alimento no tempo apropriado. Só para a gente entender o contexto, naquela época, o mordomo era um escravo. E era um escravo que tinha, por isso que Stanley disse que ele só tinha responsabilidade, não tinha direito, ele era escravo. Mas o mordomo era um escravo que estava acima dos outros escravos. Então esse homem aí era um mordomo, era um administrador, que estava encarregado dos outros servos. E Jesus pergunta assim, quem é o administrador fiel e prudente? Quem é? Essa é a pergunta de Jesus. Aí elabora no verso 43, vai ser bom para esse servo a quem o Senhor encontra fazê-lo quando ele retorna. Em verdade vos digo que ele vai colocá-lo no comando de todas as suas posses. Mas suponha que o servo diz a si mesmo, meu senhor está demorando a chegar. E ele então começa a bater nos outros servos, homens e mulheres, e para comer e beber, ficar bêbado. O senhor daquele servo virá no dia em que ele não espera, numa hora que ele não está ciente, e ele vai cortá-lo em pedaços e atribuir-lhe um lugar com os infiéis. O servo que conhece a vontade do mestre e não fica pronto, ou não faz o que o mestre quer, será castigado com muitos açoites. Mas aquele que não sabe e nas coisas que e não faz as coisas que merecem punição, será açoitado com poucos golpes. Aí Jesus termina dizendo, a quem muito foi dado, muito será exigido. E de quem foi confiado, com muito, muito mais será pedido. Pergunta que nós fizemos nas 2 semanas para trás, e vamos fazer de novo, que esta parábola nos ensina. E eu quero deixar somente 2 pontos que eu vejo que essa parábola nos ensina. Estamos aprendendo como ser bom mordomo. Do nosso talento, do nosso tesouro, do nosso testemunho, do nosso tempo, dos nossos filhos, do nosso trabalho, das nossas, entre aspas, possessões. Como é que a gente pode ser bom mordomo? Jesus diz assim, primeira coisa, o mordomo tem que ser um mordomo fiel. Como é que eu posso entender de como eu posso ser um bom mordomo? Jesus diz assim, quem é o mordomo fiel? Fidelidade é pré-requisito. Eu amo o que Paulo diz em 1 Coríntios, eu não tenho esse versículo, pensei que teria para vocês, capítulo 4, Jesus diz assim, o que se requer, e na minha Bíblia eu sublinhei, 1 Coríntios 4, 2, o que se requer destes mordomos é que sejam fiéis. Deus não procura de nós perfeição. Perfeição não é pré-requisito de ser mordomo. Perfeição não é pré-requisito de ser crente. Fidelidade é pré-requisito. Para ser mordomo tem que ser fiel. Fidelidade é uma capacidade de ser confiável. Uma pessoa que nós podemos contar. Olha o verso de número 43, Jesus diz assim, vai ser bom para esse servo a quem o Senhor encontrá-lo, fazê-lo quando ele retorna. Ou seja, quando ele volta, ele está fazendo exatamente o que ele foi mandado fazer. E aí os versos 45 e 46 mostram o que é ser um servo infiel. Um servo infiel, 2 coisas, ele pensa que tem muito tempo. E por isso ele não se prepara. E segundo, um servo infiel deixa para se preparar lá na frente. E aí é tarde demais. Jesus diz assim, suponha que esse servo diz assim mesmo, meu senhor está demorando a chegar, ele não está aqui. E ele começa a bater os outros servos, a ficar bêbado. O senhor daquele servo virá no dia em que ele não espera, numa hora em que ele não está ciente. E ele vai ter que prestar conta. Queridos, Deus confiou aos nossos cuidados todas essas coisas. Deus nos confiou habilidades, Deus nos confiou dons. E Ele exige de nós que sejamos fiel no cuidado destas coisas. 3 perguntas para a nossa meditação. Você tem sido fiel com os dons que Deus tem te dado? Eu acordei essa manhã, desci para a minha sala, como eu sempre faço aos domingos de manhã, ajoelhei e disse, Senhor, eu vou pregar uma mensagem. O Senhor sabe meu coração. Deus me conhece mais do que qualquer um. Eu nunca prego algo que eu não vivo.
E eu dizia, Senhor, eu vou fazer essa pergunta, eu quero saber, eu tenho sido fiel com os dons que Tu tens me dado? Você tem sido fiel com os dons que Deus tem te dado? Você talvez, quase certo que você sabe o dom que Deus te deu. Não sei qual é o dom. O que você é bom de fazer? Deus tem te dado um dom, você tem sido fiel no uso desse dom? Essa é a pergunta que eu quero que você pense nessa manhã. Segundo, você tem sido fiel no cuidado das coisas que Deus tem te dado? As bênçãos que Deus tem te dado. O dinheiro que você tem usado de forma correta? Seu carro, a sua casa, as suas possessões? Você tem sido fiel na educação dos seus filhos? Se alguém tivesse que te dar uma nota de como você tem sido educando os seus filhos, sendo que 10 seria a nota perfeita, 0 seria a pior nota, você fracassou. Qual é a nota que Deus te daria na criação dos seus filhos? A criação de filhos é mais do que simplesmente dar comida. Criação dos filhos é ensinar primeiro a amar a Deus. Deuteronômio capítulo 4 diz que nós devemos, capítulo 6, é o chamar, diz assim, o Senhor Deus é o único Deus. Por isso a gente tem que amar Ele de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, e a gente tem que manter esse mandamento perante os nossos filhos diariamente. Ensinar o seu filho a orar, ensinar o seu filho a ler a Bíblia, ensinar o seu filho a amar, vir para a igreja, a servir a Deus, educar o seu filho direito a dizer obrigado, a dizer dá licença, por favor. É a nossa responsabilidade, não é a responsabilidade dos professores, é a nossa responsabilidade. Que nota você vai ter? E vamos falar do meio ambiente. Como é que eu estou sendo no cuidado da terra? No cuidado do meio ambiente que Deus confiou a mim. Deus confiou essa terra para mim. Eu tenho cuidado dela. Eu tenho sido fiel. A segunda característica do mordomo é que ele tem que ser prudente. Para quem estava aqui na semana passada, a palavra usada aqui é a mesma de Lucas 16, pronimos. E pronimos significa, a gente traduziu na semana passada como astuto, inteligente, sábio. Um mordomo, primeiro tem que ser fiel, não perfeito, mas fiel. Segundo tem que ser sábio, prudente, astuto. Como é que eu posso reconhecer e saber o que significa ser astuto ou sábio? Jesus dá a definição aqui. Verso 47. O servo que conhece a vontade do mestre. Aí está a chave. Sabedoria em mordomia é saber o que Deus quer que eu faça com o que é dele. O Senhor me confiou $10.000, é dele, Deus confiou em mim. Senhor, o que você quer que eu faça com esse dinheiro? O Senhor me confiou 2 filhos. Senhor, o que você quer que eu faça para criar esses filhos? Como é que o Senhor quer que eu crie esses filhos? O Senhor me confiou um business, uma empresa. Senhor, como é que eu vou glorificar a Ti e abençoar outras pessoas através dessa empresa? O Senhor nos confiou uma igreja. Senhor, como é que eu vou Te glorificar através dessa igreja? Essa manhã eu orava e dizia, Senhor, ano que vem eu vou fazer 30 anos de pastor dessa igreja, 13 eu. Eu não sei quanto tempo mais eu vou ficar como pastor, não tenho pressa, mas sei que não vai ser, não tenho mais 30 anos. E eu sei que vai chegar o meu tempo de Deus falar assim, agora passa para outro. Essa igreja não é minha, essa igreja é do Senhor. Ele só me confiou para pastoreá-la. E eu tenho que entender isso. A gente faz decisão, eu vou fazer. A Bíblia diz que esse é o problema. Tiago diz, o nosso problema é que a gente diz, amanhã eu vou fazer, amanhã eu vou querer, amanhã... E Deus assim, a vida, gente, é de Deus. Eu tenho aprendido isso. Nas mínimas coisas, e talvez alguém ache que eu sou meio fanático, mas eu e Tereza, a gente ora para Deus para comprar uma peça de móvel na nossa casa. Senhor, a gente quer comprar um sofá, mostra o lugar certo. E quando a gente vai no Brasil, a gente ora mais ainda, porque o negócio lá é mais difícil ainda. Não deixa, eu falo, Senhor, não deixa ninguém tomar proveito da gente. Ninguém tomar proveito da gente. Porque eu não estou lá e eu não conheço esse negócio lá, daqui a pouco tomo proveito da gente. A gente estava lá e a gente precisava de comprar uma coisa lá e
E eu cheguei lá, esse aparelho estava quebrado. Assim que cheguei lá estava quebrado. Aí eu fui lá, consertei. Aí trouxe para casa, eles falaram que faziam em 24 horas, levou 72 horas, finalmente chegou. Aí no último dia, estava quebrado de novo. Eu falei, Jesus, esse dinheiro meu é dizimado, eu não posso aceitar isso. Faltavam 2 horas para a gente pegar o avião, eu falei assim, eu não vou aceitar isso. Aí eu levei lá para aquela pessoa e falei assim, olha senhora, eu sou crente, meu dinheiro é dizimado, eu paguei por isso aí, vocês não consertaram, eu quero meu dinheiro de volta. Aí ela falou, não, mas aqui não é assim não, a gente vai consertar para o senhor novamente. Eu falei, se você consertar novamente, vai quebrar novamente, eu quero meu dinheiro de volta. Aí eu orei ao Senhor, Senhor, eu não aceito isso. Aí chegou a pessoa lá que fazia a decisão, ela falou, tudo bem, amanhã eu ponho na sua conta. Eu falei, senhora, todo mundo que fala isso não faz. Mas eu vou deixar a senhora, porque eu falo assim, eu vou entregar na presença do Senhor que você está falando isso. Aí eu voltei, quando cheguei aqui, estava lá depositado. É coisinha pequenininha, oração, eu oro em tudo, irmãos. Eu oro em tudo, você tem que orar em tudo. Senhor, qual é a tua vontade para a minha vida? Isso tem a ver com prudência. Prudência é saber a vontade de Deus. Quando eu era criança, meu avô dizia o seguinte, eu falo para os que são solteiros aqui. O avô dizia o seguinte, você tem que orar a Deus, porque você vai ter que fazer 2 decisões. Desde criança o vovô me ensinava isso. E as 2 decisões chaves da sua vida é o que você vai fazer como profissão e quem você vai se casar. Você tem que orar sobre isso. Senhor, o que eu quero fazer para os mais jovens? O que você quer que eu faça? Com quem eu vou me casar? Quem eu vou gastar o resto da minha vida? Isso é uma decisão tão importante. Não faça sem orar. Conheça a vontade de Deus para a sua vida. Jesus termina essa parábola da seguinte forma. Ele diz o seguinte, a quem muito foi dado, muito será exigido. E de quem foi confiado com muito mais será pedido. Nós temos sido altamente abençoados por Deus, irmãos. Rafael, Regiane, vocês são abençoados de ter tido o privilégio de ter essa criança nascendo aqui nesse país. Essa criança pode ser tudo o que ela quer ser. Quantas crianças nascem na África sem nenhuma oportunidade? Em estados brasileiros sem nenhuma oportunidade. Deus tem nos dado muito, irmãos. Olha a nossa igreja, a beleza, o conforto, todo mundo veio de carro para a igreja, ninguém veio a pé. Deus tem nos abençoado demais. E com todas as bênçãos vem mais responsabilidade. Deus tem te dado uma linda família, Deus tem te dado lindos filhos, boa esposa, bom esposo, maior responsabilidade. E eu queria nesse momento deixar você com algumas perguntinhas, e eu queria fazer o que eu fiz no primeiro culto. Eu queria que você fechasse os seus olhos, eu não vou ser longo. E eu queria fazer algumas perguntas para você, de olhos fechados, cabeça baixa. A primeira pergunta é, o que Deus confiou a você? Pensa nisso, o que Deus confiou para mim? Pensa na sua família, pensa nas suas oportunidades, no seu dinheiro. O que Deus confiou para você? Você sabe isso. Suas lindas filhas, seus lindos filhos, sua casa. Quanto Deus confiou a você? Oh, Senhor, Deus me confiou muito. Por exemplo, eu sei que Deus me confiou esse púlpito. Que grande responsabilidade. Todo domingo eu proclamar a palavra de Deus aqui. Que responsabilidade. Deus confiou você, Deus te deu dons. E a pergunta é, você tem sido fiel naquilo que Deus tem te confiado? Quais são os seus dons naturais? Quais são os seus dons espirituais? O que você está fazendo com esse dom? Está enterrado? Ou você está usando? Você tem sido fiel? Se tiver que prestar conta hoje, você vai dizer, Senhor, eu fiz o melhor que eu pude. Não tinha como fazer melhor. Você tem sido sábio administrando essas coisas que Deus te confiou. Ou seja, a sabedoria foi definida como conhecer a vontade de Deus e fazê-la. Deus sabe
E você sabe o que Ele quer que você faça com os dons que Ele tem te dado, com os talentos que Deus tem te dado. Você tem sido fiel. Eu quero fazer uma oração. E como foi falado, nós vamos ter almoço, então você não tenha pressa, se quiser ficar. Mas eu quero fazer uma oração final. E depois eu vou abrir o altar. Eu quero terminar o culto hoje na presença de Deus nesse altar. E o altar é esse lugar físico aqui na frente, entre o púlpito e as primeiras cadeiras. Mas o altar é mais do que isso. O altar é um lugar espiritual. É um lugar de entrega, de reflexão, de meditação, de adoração. Eu orava essa manhã, eu preparei essa mensagem, e ela não foi fácil de preparar. Eu preparei outra, e parei, e fiz, e tirei. Eu gastei toda a sexta-feira, parte do meu sábado. Mudei. E eu falava essa manhã ao Senhor, Senhor, eu não quero pregar uma mensagem que não vai fazer nenhuma transformação na nossa vida. Eu quero mudar através dessa mensagem. E eu quero que a minha igreja mude alguma coisa. Eu tenho certeza absoluta que tem gente aqui que precisa de desenvolver mais esse dom de Deus. Você não está sendo sábio, nem prudente, nem fiel. E a verdade é que, se nós formos sinceros, todos nós podemos dizer, Senhor, há espaço para melhorar. E eu vou convidar você para vir para o altar e gastar uns minutos na presença de Deus, sozinho com Deus. E depois, os obreiros do altar vão estar aqui na frente orando, em pé. E se você quiser que alguém ore com você, você pode chegar para alguém e falar assim, confirme comigo, concorde comigo em oração, no que eu orei agora, e a gente vai orar por você. Mas eu queria que a gente ficasse de pé nesse momento. Eu vou pedir que o grupo de louvor não precise de voltar hoje, eu quero que vocês façam parte também. Pense na grande responsabilidade de vocês como líderes de louvor, músicos. Eu quero que vocês participem junto conosco, hoje também. Por isso eu vou pedir ao Humberto que toque um hino no CD, em vez da gente ter esse momento, como vocês sempre fazem, eu agradeço por isso. Eu vou fazer uma oração final, e depois eu convido você para estar no altar. Fique o tempo que quiser, quando você terminar de orar, você pode ir para casa, almoçar conosco. Não haverá nenhuma final de culto oficial. Essa oração terminará o culto. Se você tiver que ir embora, a gente entende. Se você tiver que pegar o seu filho na sala de criança, Deus abençoe você. Só deixa as pessoas aqui na frente orar. E você que está em casa, eu oro que você faça da sua casa o seu altar. Oremos juntos. Pai querido, eu tenho colocado perguntas como reflexão. Há um silêncio na igreja, a igreja está quieta, mas a tua unção é palpável. Eu sinto a tua presença. Teu povo está refletindo nas palavras, na pergunta que Jesus faz. Quem é o mordomo fiel e prudente? Eu oro que eu possa ser esse mordomo fiel e prudente. Ajuda-me, Senhor, a cuidar não só do tesouro que Tu tens me dado, não só do tempo que Tu tens confiado a mim, enquanto eu estou vivo, mas dos talentos, dons, possessões, propriedades, filhos, tudo pertence ao Senhor. Ajuda-me a ser um mordomo fiel e prudente. Ajuda-me a conhecer a Tua vontade e fazê-la. Abençoa o Teu povo nessa manhã, em nome de Jesus. E todos digam amém. O altar está aberto, vamos gastar pelo menos 5 minutos, não é muito, nesse altar buscando ao Senhor. E depois o culto está terminado.